Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos usar quadradinhos que transformamos em triângulos e retângulos de tecido. Vamos fazer juntas este lindo modelo de pano de prato? Vamos usar um tecido de pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos precisar também de 2 tecidos de tricoline. Um pode ser estampado e outro liso, ou 2 lisos. E nós vamos precisar de um moldezinho que nós podemos cortar em um papelãozinho ou numa cartolina, que é um quadrado de 10 por 10. Primeiramente, eu vou cortar no meu tecido pink uma faixa com 16 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Cortei a minha faixa de 16, mais larga que meu pano de prato, e também vou cortar 10 quadradinhos neste tecido pink. E no meu tecido estampado, eu vou cortar uma faixa com 9 de altura por 2,5 de comprimento. Vou dobrá-la ao meio e costurar. E já volto para mostrar para vocês. Cortei os quadradinhos na cor pink e fui ao ferro e passei uma vez na diagonal e mais outra vez, formando triângulos. Eu passei 10 triângulos. Eu também peguei aquela base de 16 centímetros de altura, 16 de altura, e fui ao ferro e passei uma vez ao meio e marquei. E cheguei às duas metades até o centro. Então, esta base nós vamos usar também. Eu também fui com a minha estampa, o meu tecido estampado, e cortei uma faixa com 2,5 metros, emendei, porque o tecido tricoline tem 1,5 metro de largura. Emendei, eu vou cortar pedaços de 11 centímetros. Eu vou cortar toda ela em 11 centímetros. Essa minha faixa tinha 9 centímetros de altura. Eu dobrei ela no avesso, costurei, virei para o direito e passei. Agora eu vou cortar pedaços de faixas de 11 centímetros. Vou cortar toda ela. Com a minha faixa, eu cortei 20 pedacinhos de 11 centímetros cada. Então, você tem que costurar uma faixa de 2,20 a 2,30, porque quando você for cortar, pode dar uma diferencinha. Então, nós precisamos de 20 pedacinhos de 11 centímetros cada. Vou pegar os meus pedacinhos e vou alinhar aqui na minha faixa. Um para um lado e o outro do outro lado. Respeitando esta metade que nós deixamos aqui, essa metadinha tem que ficar em cima bem dessa marcação que nós fizemos, que é a metade da faixa. Agora, eu vou sobrepor com um triângulo pink. Vou colocar mais um tecidinho para um lado e outro para o outro. Respeitando sempre este meinho aqui. Vou colocar outro tecidinho pink. Sempre as aberturinhas para o mesmo lado. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Agora, vou colocar novamente os tecidos estampados e depois eu vou colocar, sempre cuidando para estar tudo bem alinhadinho, o pink. E assim eu vou colocando os estampados, que são retângulos, e colocando os triângulos, que são lisos. Amigas, alinhei então todas as minhas faixas com os meus triângulos. Nós temos que respeitar aqui também esta beiradinha, que nós vamos passar uma costura. Então, nós vamos passar uma costura bem nessas pontinhas, porque esse excessinho nós vamos cortar. Deste lado também. Nós temos que estar com todos eles bem alinhadinho. Eu vou passar um durex, uma fita crepe deste lado e deste lado, só para firmar no lugar.
Este meu tecido, este é tricoline. Este é um pouquinho mais liso, porque eu não tinha o tricoline numa cor pink como eu queria. Então, vocês como vão usar o tricoline, fica bem mais fácil. Ele não fica se soltando. Mas eu vou pôr uma fita crepe. Vou colocar deste lado para firmar bem, para eu costurar. Vocês também, mesmo fazendo os dois tricoline, vocês podem passar a fita crepe, que ajuda vocês na hora de costurar, para firmar todos bem no lugar que nós queremos. Colocamos de um lado e colocamos do outro, longe onde vamos passar a costura, porque nós vamos passar a costura em cima destas pontinhas e em cima destas pontinhas. Coloquei a minha fita crepe, agora eu vou à máquina passar a costura. Vou passar uma costura nessa borda e vou passar outra costura nesta borda. Passei a costura dos dois lados. Agora eu vou colocar em cada pontinha dos meus triângulos aqui uma pérolazinha. Você pode dar só um pontinho com uma cor pink, ou você pode dar um pontinho e colocar uma pérolazinha. Então, eu vou colocar uma pérolazinha em cada pontinho aqui, para firmar estas pontinhas. Preguei as pérolazinhas, 10 pérolazinhas, uma em cada uma das pontinhas. Agora, eu vou cortar o excesso que ficou da nossa costura, o excesso de tecido. Vou cortar dos dois lados. Vou cortar este lado e depois o outro. Cortei duas faixas no tecido pink, da altura de 9 centímetros, também da largura do meu pano de prato. E eu vou costurar uma na parte embaixo, para fazer o acabamento. Eu vou costurar uma aqui, colocando direito com direito, e depois nós vamos virar. E a outra eu vou costurar aqui, direito com direito, e depois nós vamos virar, para nós pregar no pano de prato o nosso barrado. Então, eu vou pregar as duas faixas, uma na parte de cima e a outra na parte embaixo, e já mostro para vocês. Costurei as duas faixas, uma na parte de cima e a outra na parte de baixo. Agora, vamos pregar a nossa faixa no pano de prato. Eu vou virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E vou alinhar a minha faixa aqui na parte embaixo, colocando direito da minha faixa com o avesso do pano de prato. E aqui eu vou alinhar bem e alfinetar, dobrando aquele excesso de 1,5 centímetro de cada lado, abraçando o pano de prato. Então, eu vou alinhar bem aqui, alfinetar, vou passar uma costura e já mostro para vocês. Eu vou passar uma costura aqui na parte embaixo. Passei a costura no avesso, virei para o direito e passei a parte de trás, deixando uma barrinha como se fosse um viés largo. Agora, aqui na parte da frente, nós vamos organizar tudo, puxando bem, dobrando uma partezinha para dentro para fazer acabamento e dobrando os dois cantos, organizando bem para nós fazermos uma costura. Então, eu vou dobrar, organizar tudo bem organizadinho e vou fazer uma costura em toda a volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou alfinetar tudo, organizar tudo e passar essa costura e já mostro para vocês. Amigas, passei a costura aqui na parte de cima, em todos os lados. Fiz o arremate, dando 2 nozinhos, embutindo o tecido. Olha que graça que ficou o nosso barrado na parte de trás e aqui na frente. Agora, nós vamos com esse pedacinho de tecido, que eu tenho uma faixinha de 5 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Primeiramente, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque nós estamos no direito, e vamos alinhar bem a nossa faixinha aqui
para nós costurarmos ela aqui. Nós vamos costurar direito com o avesso do pano de prato. Então, eu vou colocá-la aqui, vou dobrar essa partezinha de 2 centímetros e vou alfinetar. E vou à máquina passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Então, eu vou passar essa costura alinhando bem aqui e depois eu já mostro para vocês. Passei a costura do lado de trás, virei para o direito e passei, deixando essa costurinha para trás, essa barrinha para trás, como se fosse um viés. E aqui na frente, eu passei. Puxamos tudo para fora e dobramos essa partezinha para dentro. E vamos começar a nossa costura aqui, fazer uma costura bem retinha, deixando os fios mais compridos no início e no final da costura, para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costura, vou embutir os meus fiozinhos e já volto para mostrar para vocês a nossa barrinha aqui na parte de cima, também pronta. Costurei o nosso barradinho aqui na parte de cima e olha como que ficou a parte atrás e aqui a parte na frente. Então, o nosso lindo barrado, parte de cima, está pronto. E o nosso barrado, aqui na parte de baixo, olha que graça, que lindo que também ficou este barrado. Este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.